Quando pensei que tudo já tinha terminado, senti algo puxar o cobertor que eu tinha acabado de usar para me cobrir. Olhei mais uma vez para a porta e vi com os meus próprios olhos o cobertor sendo arrastado para fora do quarto. Saudações! Meu nome é André e a história que vou contar agora aconteceu há mais de 2 décadas e por isso já é bem conhecida por todos os meus familiares. Toda vez que a minha família se reúne e vamos conversar sobre alguma coisa, acabamos sempre tocando nesse assunto. Meus parentes mais velhos, geralmente aqueles acima de 60 anos, nunca concordaram que nós, primos e netos, fiquemos falando muito sobre o evento bizarro daquela época. Eles dizem que muitos comentários sobre o ocorrido pode acabar fazendo com que ele volte a acontecer. Aliás, isso é um dos fatos que eu jamais irei me esquecer, pois, até hoje, antes de dormir, eu me recordo de tudo com muito temor. Claro que não com a mesma intensidade de medo, como na época em que ocorreram os fatos, mas ainda assim com um grande receio de que eu possa passar por algo parecido novamente. Tudo começou a acontecer uma semana antes do Natal de 2002. Nesse dia, meu pai organizava a ceia de Natal com o meu tio materno. O combinado foi de irmos no dia seguinte para a casa desse meu tio, a fim de ficarmos até o dia da festa, pois fazia poucos dias que ele havia comprado aquela casa e se mudado para lá. Meu tio estava a fim de inaugurá-la com a família toda reunida. Eu tinha 11 anos nessa época, mas me recordo claramente da bela casa que o meu tio havia comprado. Chegamos lá às 4:30 da tarde e logo meu tio mostrou nossos quartos para sabermos onde iríamos dormir. Meu pai e minha mãe ficariam dormindo em um cômodo onde havia uma cama de casal que tinha sido doada pela minha avó. Eu iria dormir com os meus 2 primos, os filhos desse meu tio, obviamente, em um outro quarto um pouco maior. A porta do quarto que iríamos ficar dava para um extenso corredor que saía da sala de estar. Nesse corredor havia outros cômodos, mas que ainda não estavam sendo utilizados pelo meu tio, e eles ficavam sempre com as portas trancadas. Logo meus primos e minha tia chegaram, pois eles tinham ido fazer algumas compras. Quando vi meus primos, foi uma festa. Brincamos bastante, fazendo uma tremenda algazarra. Os dias se passaram e havia chegado a tão esperada véspera de Natal. Os adultos dormiam mais tarde nesse dia, mas nós, crianças, íamos para a cama no nosso horário habitual. Assim que chegou a hora de ir dormir, tomei um banho, peguei o moletom que a minha mãe havia deixado em cima da pia do banheiro. Eu me vesti e fui para a cama, lá no quarto onde meus primos já estavam. Em alguns instantes, adormeci. Depois de um certo tempo, quando todos na casa já estavam dormindo, eu comecei a sentir um incômodo e não conseguia mais dormir direito. Nisso, sonhei que estava no banheiro da casa do meu tio. E nesse sonho, fiquei de frente para a porta do banheiro, estando eu do lado de dentro e com a porta fechada. Então, vi uma mulher olhando para mim. Inacreditavelmente, ela era toda iluminada e meio transparente. Na hora, eu travei totalmente. E logo após isso, ela saiu do banheiro, passando através da porta bem na minha frente. Nesse exato momento, eu acordei assustado e percebi que estava sem a parte de cima do meu moletom e que o cobertor que eu estava usando para me cobrir
não estava mais na minha cama. Eu me levantei e vi que o meu cobertor e a parte de cima do meu moletom, junto com o meu travesseiro, estavam no canto do quarto, perto da porta. E o que eu considero mais estranho de tudo é que eles estavam dobrados e empilhados, como se alguém os tivesse arrumado e colocado naquele local. Com uma sensação macabra e de pés descalços, eu fui até a porta para pegar minhas coisas. Nesse momento, quando eu me abaixei, ouvi, bem perto do meu ouvido, um barulho assim... Psss. Eu não posso nem descrever como eu fiquei na hora. Corri para a cama, desdobrei o cobertor e me cobri. Peguei o travesseiro e o coloquei na cabeça. Eu estava com um medo danado, mas com uma grande curiosidade. Então, dei uma olhada para a porta do quarto, com a cabeça embaixo do travesseiro. E nesse momento, eu vi que a luz do corredor piscava sem parar. Na mesma hora, eu parei de olhar. Quando pensei que tudo já tinha acabado, eu senti algo puxar o cobertor que eu tinha acabado de usar para me cobrir. Olhei mais uma vez para a porta e vi com os meus próprios olhos o cobertor sendo arrastado para fora do quarto. Foi aí que eu não aguentei mais e gritei, chamando pelos meus pais. Quando eles chegaram com o meu tio, foi que eu notei que meus primos não estavam no quarto. Minha mãe me abraçou. Foi quando meu tio perguntou onde estavam os seus filhos. Eu disse, chorando, que não sabia. Só sei que, por fim, o cobertor foi encontrado estirado no corredor e os meus primos estavam dormindo no chão da sala, que fica do lado oposto ao nosso quarto. Quando eles acordaram, perguntaram o que estavam fazendo ali e quem os tinha colocado daquele jeito. Até hoje, não conseguimos descobrir o que houve naquela noite, e esse assunto virou um tabu na nossa família. Também sei que o meu tio só ficou mais um mês morando naquela casa, pois mais alguma coisa aconteceu depois daquela noite. Acho que isso gerou um grande medo nele, sendo que ele acabou se mudando mesmo depois de morar poucos dias ali. Mas o que aconteceu com ele, só ele mesmo sabe, e pelo visto, ele não contou para ninguém. Se tem alguma coisa a ver com aquela mulher que eu vi no banheiro, eu não sei. Só sei que eu nunca mais quis voltar para aquela casa. E até hoje, quando vou dormir, principalmente na véspera de Natal, eu me pego segurando bem forte o meu lençol e as minhas cobertas. Em minha mente, eu fico pensando, será que um dia aquilo pode acontecer novamente comigo?